Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje nós vamos ter o que será na nossa aula. Vamos ver aqui no nosso objetivo? Então hoje nós vamos comparar e ordenar números decimais, reconhecendo o décimo, centésimo e o milésimo e a relação entre eles. Então isso que a gente vai fazer na aula de hoje. E para começar, a gente já vai pôr a mão na massa. Pega essa atividade que está lá na sua folha de atividades para fazer junto com a professora. Já pegou? Isso, pega um lápis, também a borracha, né? Porque a gente vai precisar deles. Ok? Ótimo! Bem, meus anjos, aqui nós temos uma situação para a gente pensar um pouquinho, né? Nessa primeira situação aí é ali da padaria, do Ronaldo, onde tem esse desenho aí, tá? Vamos ver com a professora o que está pedindo? Vamos lá! Ronaldo trabalha numa panificadora e em um dia desses estava medindo a massa das peças da mortadela. Tem duas, né? Mortadela ali, ó, uma peça, na verdade, um tanto de peça, né? Uma fração das peças de mortadela. Observe a situação que ele está dizendo ali do lado, ó, né? Essas peças, ou esta peça de mortadela está mais leve. Ó, ele está apontando para aquela mortadela que está ali, na telinha aí, à sua esquerda, né? Veja ali do ladinho, ele está apontando, observaram? Então ele está dizendo que essa peça que ele está apontando é a mais leve. Ronaldo está pesando duas peças de mortadela na padaria onde trabalha. Observe a cena e faça o que se pede. Então o que está pedindo ali no retângulo? Vamos ver? Na sua opinião, como que Ronaldo chegou a essa conclusão de dizer que a peça que está ali à esquerda da nossa telinha, ou melhor, está à direita da sua telinha, é a mais leve, né? Desculpa lá, a professora até errou aqui as lateralidades. Ela está à direita da sua telinha, aquela ali que ele está apontando. Então, na sua opinião, como que Ronaldo chegou a essa conclusão? Ele está certo? Por que ele está certo? Ou se ele está errado, por que ele está errado? Então, você vai ter, né, que pensar, olhar ali na pesagem, né? O quanto foi a massa de cada uma daquelas peças de mortadela. Você vai olhar para os números que estão ali na balança, vai ver que ele disse que aquela peça ali que é a mais leve, e vocês vão tentar responder aí para a professora, olhando nesses dois números, se ele está certo. Se ele estiver certo, você fala que sim, que ele está certo. E escreve por que você acha que ele está certo. Observe os dois números que estão ali, ó, né? Estão vendo que tem dois números, um na primeira balança, outro na segunda balança? Então, esses números que você precisa considerar, tá bom? Vamos lá? Vocês vão ter exatamente 2 minutinhos para fazer isso. A professora já volta para conferir.
bem, crianças, agora vamos conferir aqui se nosso pensamento aí, né, ficou ligadinho aqui na conclusão do Ronaldo. Vamos acompanhar com a professora aí na telinha? Então, na sua opinião, o Ronaldo chegou à conclusão? Ele está certo? Como que ele chegou nessa conclusão? Se ele está certo, por que ele está certo? E se ele está errado, por que ele está errado? Então, vamos conferir com a professora. Sim, a conclusão de Ronaldo está correta, pois o número, né, 1 inteiro e 591 milésimos é menor que 1 inteiro 627 milésimos. Portanto, a segunda mortandela é a mais leve que a primeira. Então, olha ali na balancinha os números. Então, o 1 kg 591 é mais leve que 1 kg 627, porque o número 1,627 é maior que o número 1,591. Então, a 1,591 realmente é a mortandela mais leve. Chegaram a essa conclusão também? Ótimo, muito bem. Agora vamos para a seguinte atividade. Mais uma aí que vai aparecer para vocês. Observe na telinha. Então, a atividade maior, menor ou igual? Então, nós temos aí uma tabela, né? Uma tarjeta com a tabela das ordens, começando pela unidade ali na maior ordem, e as ordens decimais, os décimos, os centésimos e os milésimos. Na direita, e a outra, mesma tabela igualzinha na esquerda. Nós temos ali uma tabela comparativa. Nós vamos fazer uma comparação entre dois números. E ali nós temos os símbolos igual a, menor que e maior que. Porque a gente vai agora colocar os números dentro dessas duas tabelas, dois números decimais, e a gente vai comparar os dois para verificar qual é o maior e qual é o menor número. Então, vocês vão fazer daqui a pouquinho com a professora aí na tirada da folha de vocês. Mas primeiro essa aqui nós vamos fazer junto, tá bom? Vamos lá? Usando a tabela, compare os números 0,414 milésimos, 0,441 milésimos. Depois, ordene-os do menor para o maior. Então, a gente vai ter que considerar, então, esses números nas duas tabelas. Um na direita e outro na esquerda. Então, vamos começar lá com o primeiro número. Observem na telinha de vocês. O número 0,414 milésimos. Observe que a gente tem que ler o número na última ordem que o número chega. Então, esse número aqui, 414, chegou no milésimos. Então, é 414 milésimos, tá? Lembre da leitura do número que a professora já explicou aqui para vocês. O segundo, 0,441 milésimos. A gente já escreveu os dois nas duas tabelas. Então, é assim que você vai proceder daqui a pouquinho na sua atividade, tá bom? Vai fazer um na tabela da direita e o outro número na tabela da esquerda. Agora, vamos comparar. Como que a gente faz a comparação? Ordem a ordem, tá? Uma por uma. Então, a gente vai começar pela ordem da unidade. Olhem ali na telinha. 0 na unidade na primeira tabela, 0 na unidade na segunda tabela. Empatou. Então, não dá para dizer qual é o maior, porque são iguais. Então, por enquanto, não consigo ver qual é o número maior. Ótimo, vamos para a segunda ordem, que é a primeira ordem das casas decimais, que são os décimos. Qual é o número que está ali representando os décimos? 4 décimos na primeira, 4 décimos na segunda. Opa, não consigo também ainda visualizar aqui quem é maior, porque os 4 são iguais. Vamos para outra ordem, os centésimos. 1 e 4. Opa! 4 é diferente de 1. Quem é maior, 1 ou 4? O 4, então a gente já sabe que o maior número é o 0,441, porque o 4 centésimos é maior que o 1 centésimo do outro número. Então, 441 milésimos é maior que o 414 milésimos. Então, olha como é que a gente vai fazer agora. A gente vai colocar o sinal de... No caso ali, nós vamos pôr qual sinal? Esse primeiro, menor que, porque igual não é, né? A gente não pode pôr igual. É o menor que ou é o maior que? Bem, aqui nós temos um segredo. Lembra que eu já comentei com vocês sobre isso? O sinal de maior que e menor que, a gente precisa colocar a parte da abertura virada para o número que é maior. Então, vamos ver lá. O maior número está para a nossa direita. Então, nós vamos escrever qual é o sinal?
Esse aqui, menor que por quê? Olha a leitura. 414 milésimos é menor que 441 milésimos. Observaram? Então, o sinal ele vai ficar aberto para o número maior. No caso aqui, o maior número é o 441 milésimos, por isso que a parte aberta do sinal ficou virada para ele, ok? Já aprendemos isso, nós estamos só relembrando aqui com a professora. Ótimo! Agora sim, nós vamos para a nossa atividade. Vocês vão ter lá as tabelas, né? Você tem lá a tabela na sua atividade e tem 3 pares de números. Você vai comparar esses 3 pares de números na tabela e vai colocar o sinal dentro dele, se é maior, se é menor ou se é igual, ok? Muito bem, vejam na telinha de vocês a atividade para vocês procurarem lá na sua atividade que você recebeu da escola, ok? Não é difícil, essa atividade é muito simples. Você só vai escrever os números dentro das nossas tabelas, vai compará-los e colocar o sinalzinho aqui, ó, bem no meio daquele círculo. Fechado? Ótimo, então vocês vão ter 3 minutinhos para fazer essa atividade, que eu já volto para conferir. Vamos lá? Criançada, conseguiram? Ótimo, se esforçaram? Beleza, é assim que tem que ser. Quanto mais esforço, maior é a nossa aprendizagem, mesmo que a gente erre, ok? Vamos lá então, vamos começar um por um. Vamos começar primeiro pelo par dos números 252 milésimos e 225 milésimos. Vamos comparar lá, 0, 0 na unidade não dá para ver. Décimos, 2 e 2. Opa, ainda não dá para ver quem é maior. Centésimos, 5 centésimos no primeiro número, 2 centésimos no segundo número. Opa,
Já dá para ver aqui. Quem é maior, os 5 centésimos ou 2 centésimos? Isso, 5 centésimos. Então, o 252 milésimos, né? Ali comparando os dois, que a gente já viu ali, o 252 milésimos é maior que 225 milésimos. Olha ali o símbolo do maior que. Então, ó, a abertura do sinal está dada para o número que é maior. Então, a leitura é 252 milésimos maior que 225 milésimos, ok? Muito bem. Vamos para o nosso segundo par de números? Então lá, a gente já escreveu os números ali na nossa tabela e a gente vai comparar ordem a ordem. Unidade, 0 na unidade na primeira tabela, 0 na unidade na segunda tabela. Não dá para a gente conferir ainda quem é maior. Vamos para os décimos. 3 décimos, 9 décimos. Opa! Na primeira tabela 3, na segunda tabela 9. Dá pra gente comparar já quem é maior? Sim, dá agora. Quem é maior, o 9 décimos ou o 3 décimos? O 9 décimos. Então aqui nós temos o sinal de 339 é menor que 9 milésimos. Desculpa, vamos ler de novo. 339 milésimos é menor que 933 milésimos, ok? Ótimo! Agora vamos para o nosso último número, né? O último par de números. 460 milésimos e 46 centésimos. Opa, aqui a professora deixou um desafio. Tem alguma coisa aí que não está igual. O que não está igual nesse caso aqui? Lá na segunda tabela, a gente não vai pôr nenhum número no milésimo na primeira tabela. A gente vai colocar o 0, porque eu tenho o 0 ali no número representado. Na segunda, a gente não coloca nada, deixa a casa vazia, sem escrever nenhum algarismo. Vocês fizeram igual? Ótimo! Agora nós vamos comparar ordem a ordem. Só que nós temos aqui uma situação. Vamos acompanhar com a professora? Unidades, 0 e 0. Décimos, 4, e lá também tem 4. Opa, não deu ainda. Centésimos, 6, lá tem 6 também. Milésimos, na primeira, 0, na segunda, não colocamos nada, ficou vazio. E agora, como que eu vou comparar se é maior, se é menor, se é igual? Bem, nós temos que pensar que todo número decimal, quando eu coloco 0 atrás, deixo o último algarismo, ou os dois últimos algarismos 0, é a mesma coisa que se eu não tivesse nada aqui escrito. Então vejam, lá eu posso completar com 0, porque o 0 e nada é a mesma coisa nos decimais, nas ordens menores. Então se eu colocar ou se eu retirar, dá na mesma. Eu poderia ter retirado esse 0 da primeira tabela e comparado com a segunda? Podia. Eu podia deixar o 0 na segunda tabela igual está na primeira? Também, que é a mesma coisa. Então, quando a gente coloca zeros na última casa decimal do número, equivale ao número que não tivesse o 0 lá. É a mesma coisa. Então, nesse caso, 460 milésimos é igual a 46 centésimos que eu transformei no 460 milésimos, que são a mesma coisa. Compreenderam isso? Ótimo, muito bem. Então aqui a gente acabou de fazer essa atividade. Agora, hora do jogo. Nós vamos lá na bancada com a professora para trabalhar a escalada decimal. Vamos lá? Ótimo, então aqui nós estamos com o nosso jogo da escalada decimal. Nós estamos com nossos dois coleguinhas personagens aqui, a Ana e o Pedro, e eles vão nos ajudar a cumprir o objetivo do nosso jogo. Nós temos aqui, então, o tabuleiro, os dois marcadores, a nossa régua comparativa e aqui nós temos o potinho com os números, tá? Vamos acompanhar lá na telinha agora com a professora, né, as regras do nosso jogo. Todas as fichas estarão viradas para baixo. Cada aluno deverá escolher uma delas. Após a escolha, deve desvirar a ficha e compará-la ao do colega. Quem possuir a ficha com o maior número sobe um degrau da escada. Em seguida, cada jogador fará o mesmo até que alguém chegue no topo. Para comparar as fichas, os alunos utilizam a régua comparativa decimal.
Conforme forem subindo os degraus da escada, as fichas que foram usadas devem ficar em ordem crescente sobre a regra comparativa. A linha superior é de um jogador, a linha inferior é a do outro jogador. Ganha o jogo quem chegar primeiro ao topo da escada e pegar a estrela. Então essas são as regras desse nosso jogo aqui, tá? Então nós temos aqui o tabuleiro, os marcadores, a régua comparativa, e aqui estão as fichinhas que, na verdade, na nossa regra, diz para deixar virada para baixo. Mas a professora colocou aqui no potinho para facilitar a nossa vida aqui na telinha, tá bom? Mas vocês podem fazer em casa também, se quiserem fazer viradinhas para baixo. Então aqui estão os números que vão ser sorteados, um para cada um dos jogadores, que corresponde aos marcadores que estão aqui, ok? Então aqui, ó, vamos começar? Vamos fazer aqui embaralhar, né? E vamos pegar uma cartinha para o Pedro, uma cartinha para a Ana. Então aqui eu peguei a Pedro, cartinha da Ana. Agora a gente vai olhar os dois números que saíram aqui. Vamos olhar aqui o número do Pedro, 1,45. E o número da Ana, 1,82. A gente vai colocar esses dois números aqui na régua comparativa. Então, vou pegar aqui só um pouquinho. Aqui na régua nós temos o intervalo de 1 ao 2, que é o intervalo do jogo, né? Nós sabemos que temos números menores e temos números maiores. 1,5 ou 1,82 é depois de 1,5, porque aqui eu tenho, ó, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7, 1 e 8. Então, 1 e 8 é esse risquinho. A linha de cima aqui vai ser a da Ana, a linha de baixo vai ser a do Pedro. Então, aqui eu vou colocar, ó, 1,80 é nesse risquinho. 1,82 vai ficar entre os dois risquinhos, que ele pertence a esse lugar. E o Pedro, 1,45, vamos trazer aqui a do Pedro. Ele está aqui, ó, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Opa, 1 e 4, 1 e 45. Ele fica aqui, ó, entre os dois números. Qual dos dois é o maior? Qual é o maior número? O 1,45 ou o 1,82? Isso, o 1,82, isso mesmo. O 1,82 é o maior que 1,45. Então, no caso, quem pôs... Opa, deixa eu até pôr aqui, ó, a professora até errou aqui, ó. Agora que eu lembrei. O do Pedro é a linha de baixo. A linha de baixo, ela é onde eu vou colocar as coisas do Pedro. A linha de cima é onde eu vou colocar a da Ana. Então, o do Pedro ficava embaixo. A professora já estava se enganando. Ótimo. Então, 1,82 é maior que 1,45 porque ele está mais para cada reta. Então, nós vamos colocar aqui, ó, um ponto para o Pedro, porque ele subiu um degrau da escada. Ele acertou... Desculpe, a professora já está se enganando de novo. A Ana, né, que subiu, porque esse aqui é o número da Ana. Então, aqui nós vamos ter já um ponto para Ana, né? Vamos colocar uma pecinha aqui para representar o ponto da Ana. Muito bem. Agora vamos fazer de novo. Sorteia. E vamos pegar dois números, quaisquer, aleatórios, a professora não está vendo. E vamos colocar aqui, ó. Opa! Caiu um monte de número aqui, né? Vamos precisar tirar aqui, ó. Vamos pôr aqui pro Pedro e pra Ana. E agora, olha os dois números que caíram lá, do Pedro e da Ana. 1,37 para a Ana, 1,77 para o Pedro. Vamos colocar os números da Ana e do Pedro na nossa régua? Vamos lá. 1,37. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. 1,37 é para no meio, entre 1 e 3 e 1 e 4. Fica aqui. 1,77 do Pedro. Vamos colocar lá do Pedro agora embaixo, né? Que a linha do Pedro é embaixo. 1,5, 1,6, 1,7. Aqui já é 1,8. Então, 1,77 fica entre 1,7 e 1,8. Ótimo, muito bem. Agora vamos ver quem é que subiu. Quem é maior, 1,77 ou 1,37? Isso, então o Pedro subiu um degrau da escada.
Ótimo, vamos colocar a pontuação do Pedro, que ele já está subindo lá para pegar a estrela. Ótimo, muito bem. Essa pontuação é opcional, tá? A professora colocou aqui só para mostrar se dá empate ou se dá vencedor, porque não sei se a gente vai conseguir chegar lá na estrela. Mas vamos lá. Próximo número. Vamos lá? Vamos pegar mais 2 pares de números aqui. Vamos lá? Vamos colocar para a Ana esse número e para o Pedro esse número. E agora? E vamos colocar na nossa régua. 1,49 da Ana. Vamos trazer aqui a Ana para cima, né? 1,4, 1,5. 1,49 está nesse intervalo aqui. 1,94 do Pedro. Vamos colocar 94 está entre 1,9 e o 2. 1,94. 1,9 depois o 2 inteiros, né? Então 1,94 fica ali. Opa, o Pedro arrancou na frente, deu mais uma subida ali no nosso degrau, mais um pontinho pro Pedro. Vamos sortear de novo, mais 2 númerozinhos. Ótimo, vamos pegar aqui com a professora o número, vamos colocar então para Ana e para o Pedro. 1,9, 1,31. E agora, vamos comparar lá, 1,9 para Ana. A Ana é a linha de cima. 1,9 está aqui exatamente sobre a linha 1,9. 1,31. 1,31 do Pedro. 1,1, 1,2, 1,3. 1,31 está entre o 1,3 e o 1,4 aqui. Ótimo, o Pedro está ali. Quem é maior, 1,9 ou 1,31? Ótimo, então a Ana subiu um degrau, porque ela foi um número maior. Vamos agora continuar aqui. Mais um. Vamos pegar aqui agora, vamos colocar, vamos pôr esse para Ana e esse para o Pedro. E agora, vamos colocar na nossa tabela. 1,91 para Ana, opa, bem aqui, ó, entre o intervalo de 1,9 e o 2. 1,48 para o Pedro, opa, ele vai ficar junto com o que ele já tinha aqui, ó, né? Ele já tinha 1,45, 1,48. E agora, 1,91 ou 1,48 é maior? A Ana subiu mais um degrau, ótimo, tá quase chegando. Vamos lá, vamos pegar mais números. Vamos colocar 1,75 aqui para Ana. E 1,11 para o Pedro. Vamos comparar. Vamos colocar os nossos números lá na nossa régua. Opa, Ana, 1,75. Então, ó, 1,75 para Ana fica entre 1,7 e 1,8, que fica exatamente aqui nesse intervalo. 1,11. O Pedro vai ficar aqui no intervalo entre 1 e 1,1. Opa, não, desculpe, entre 1,1 e 1,2. Aqui, ó, né? Deixa eu ver se a professora não tá chegando de ponta cabeça. Né? No intervalo, 1,1, é isso mesmo, bem aqui, ótimo, quase que a professora se engana. Então, no caso aqui, nós temos, estamos esquecendo de marcar os pontos para a Ana, né? Opa, vamos pôr lá. A Ana já subiu mais um e mais um. Deixa eu pôr os dois que a professora esqueceu. Agora, vamos ver, vamos comparar 1,1 ou 1, qual que foi da Ana? Ih, a professora perdeu da Ana, 1,75, né? Acho que foi. Qual que é o maior? A Ana, então vamos jogar a Ana mais um degrau, ótimo. Agora vamos para o próximo número. Nossa, o Pedro ficou estacionado lá. Vamos jogar aqui agora mais números. Para o Pedro, para a Ana. Vamos colocar na régua, 1,26. Opa, 1,26 aqui, ó, entre o intervalo de 1,1 e 1,2 da Ana. Do Pedro, 1,63, no intervalo entre 1,6 e 1,7 aqui. Qual é o maior número agora? O 1,26 ou 1,63? Isso, o Pedro subiu. Ótimo, agora vamos continuar com o nosso jogo, que ainda tem mais chão pela frente. Isso, agora vamos pegar aqui mais uns números. Para a Ana, esse aqui, opa, e para o Pedro, esse aqui. E agora, a Ana pegou o 2. Vamos colocar o 2 lá em cima do 2 da Ana. E o Pedro, 1,35. Vai ficar aqui junto com aquele que ele já tirou, 1,31. Então, 1,35 e o 2, quem é maior? O 2. Então, a Ana subiu mais um degrau. Nossa, tá faltando só mais um para a Ana pegar a estrela. Vamos lá?
Mais um número para a Ana e para o Pedro. Então, para o Pedro e para a Ana. Vamos colocar na régua 1,71 do Pedro. Vai ficar junto com 1,77, só que 1,71 é menor, então vou pôr para cima. Tá? Tá aqui. E a Ana, 1,99. Nossa, 1,99 ela vai colocar aqui, ó, junto com o que ela já tinha do 1,91. Ótimo. Deixa eu arrumar aqui os números para não ficar torto. Ótimo. 1,99, 1,71. E agora, quem ganhou? A Ana. Ótimo. A Ana pegou e ganhou a estrela. Ela que alcançou a estrela na nossa escalada. Muito bem. Gostaram desse jogo? Muito legal, né? Escalada decimal. Ótimo. Agora vamos lá para a telinha para completar o jogo com a professora. Vamos lá? Muito bem, crianças. Então, vocês viram que jogo legal esse da escalada decimal? Que o Pedro e a Ana ali fizeram entre si a competição? Muito bem, a Ana acabou ganhando a estrela da nossa atividade, né? Muito bem. Bem, agora vamos problematizar, porque nós jogamos, agora vamos trabalhar a matemática do jogo, né? Vamos ver com a professora o que nós trouxemos de problematização. Ah, e só para lembrar vocês, essas problematizações do jogo estão aí na sua folha de atividades, tá? Você vai fazer com a professora, que vai fazer a leitura, e depois vai responder aí na sua folha, tá? Pega essa atividade da problematização, que aparece essa régua aqui para vocês lá, ó, né? Que é a régua comparativa, que é uma reta numérica de intervalo entre 1 e 2. Acharam? Ótimo! Então vejam lá, nós estamos, né, nessa atividade dizendo assim, ó, 6 amigos estão jogando a escalada decimal. Veja a situação de cada dupla e responda o que se pede. Então nós estamos aqui fazendo uma simulação, né, de alguns amigos aí jogando. No caso aqui, a primeira jogada foi da Jaqueline e do Matheus, que está aí na letra A da sua atividade. No jogo, Jaqueline pegou a carta 1,4 e Matheus a carta 1,46. Quem conseguiu subir na escalada decimal? Então, 1,4 e 1,46. Coloque esse número aí agora na reta. Onde fica 1,4? Onde fica 1,46? Lembra que o 1,46 vai ficar no intervalo entre dois números ali, das dois risquinhos. Acharam? Coloca esses dois números e depois você vai dizer quem é que conseguiu subir na escalada decimal, se foi a Jaqueline ou se foi o Matheus, porque vai subir quem tiver o maior número, né? Vamos lá? Vocês vão ter 1 minutinho para responder. A professora já volta para conferir. Aí, criançada, conseguiram responder? Ótimo, muito bem. Vamos ver se vocês conseguiram colocar os números corretamente? Vamos lá? Então lá, vamos conferir ali. A Jaqueline, 1,4 e o Matheus, 1,46. Então lá, a Jaqueline, o número dela fica nesse risquinho ali. O do Matheus vai ficar entre o 1,4 e o 1,5 na sua reta, que é a parte de baixo. Então, quem fez o maior número foi o Matheus. Então, escreve aí quem conseguiu subir a escalada decimal foi o Matheus. Escreveram? Ótimo, muito bem. Agora vamos para a letra B. A letra B da nossa atividade. Renata subiu um degrau no jogo da escalada decimal, pois tirou uma carta maior que a de Murilo, que retirou 1,99. Qual a carta decimal ela retirou?
Lembre que as cartas são todas chamadas de cartas decimais, tá? O número pode ser um número inteiro ou um número decimal ali com as vírgulas, mas é uma carta decimal. Vejam, se o Murilo tirou 1,99, para que a Renata ganhasse do Murilo, qual será o número que ela retirou? Marca 1,99 ali na tabela e olha qual o número que ela poderia ter tirado para ganhar a rodada em relação ao Murilo. Um minutinho para vocês responderem. Já volto para conferir. Vamos lá? Criançada, conseguiram? Vamos conferir então aqui com a professora, ó, 1,99 do Murilo, ali embaixo, ó. E o da Renata é o 2, isso porque só pode ganhar ou 1,99 a cartinha que tiver o número 2, porque é a única que é maior que 1,99. Então, qual era a carta que a Renata retirou? Coloca lá, ela retirou a carta número 2, ok? Ótimo, muito bem. Agora vamos para a letra C, né? Vamos para a nossa próxima letra. Pedro subiu um degrau porque pegou a carta numérica 1,84, pois Jéssica pegou um número menor que ele, mas maior que 1,8. Quais números Jéssica poderia ter pego? Olha que essa situação agora faz a gente pensar um pouquinho. O Pedro pegou 1,84 e é ele que conseguiu subir, então ele ganhou 1,84, ele subiu a escada. Mas a Jéssica, que perdeu, pegou um número que é menor, porém, esse número que a Jéssica pegou está entre 1,8 e o número que o Pedro retirou, que é 1,84. Agora pense um pouquinho, quais são os números que a Jéssica poderia ter pego? Pensa um pouquinho, olha na reta, coloca o número de 1,84 lá do Pedro, coloca 1,8 da Jéssica e verifica se você consegue descobrir quais são os números que ela poderia ter retirado. Alguns números aí, não é apenas um não, tá? Vamos lá? Mais um minutinho para você resolver essa atividade. Já volto para conferir. Conseguiram? Ótimo! Vamos conferir aqui com a professora agora? Então lá, a carta do Pedro, 1,84, então ele está naquele intervalo ali. E 1,8 está um risquinho antes nesse número, né? Então, entre 1,8 e 1,84 existem alguns números.
Quais são eles? Vamos ver? 1,81, 1,82, 1,83. Olha, então nós temos essas três possibilidades, porque o próximo número já é 1,84. Então, a Jéssica poderia ter pego qualquer um desses números, que daí nós saberíamos que ela tinha, claro, a gente já sabia pelo nosso problema que ela perdeu, que quem ganhou foi o Pedro, mas poderia ser qualquer um desses números, ok? Fechado? Muito bem! Veja quanta coisa nós aprendemos na aula de hoje, né? Tivemos muitas atividades, fizemos muitas comparações de números decimais. Então aqui a professora quer reiterar com vocês agora que é assim que a gente faz. Os números, nós temos que compará-los para saber quem é maior, quem é menor, onde está um, onde está outro. Olha que nós usamos uma reta numérica para fazer essa comparação. Então aí na sua casa você também utiliza essa reta numérica para fazer comparações de números e determinar qual é o número maior e qual é o número menor, ok? Só que lembre que os números decimais, a gente sabe que o maior número decimal é aquele que tem o maior algarismo na primeira casa decimal. Ou na sequência, se for repetido, né? Se o número for igual, eu vou para a próxima casa. Se mantiver a igualdade, eu vou para a próxima casa. Mas sempre é as casas, né? As primeiras casas que eu observo o maior número. Ok? Ótimo! Então, vejam, tudo isso que nós vimos na aula de hoje, né? Vamos ver aqui, ó. Nós aprendemos que para ordenar os números decimais finitos, por que a professora fala finitos? Porque eu estabeleço um fim para ele, 1,81, não tem mais nada depois disso. 1,34, 1,2. Então esses números depois da vírgula são limitados, por isso que a gente chama de finitos, tá bom? Então aprendemos que para ordenar números finitos, decimais finitos, nós primeiro devemos observar o número inteiro, ou seja, o que está localizado antes da vírgula. Claro que se a gente tiver zero, a gente já sabe, né? Que o zero é igual a zero. Mas se a gente tiver números maiores que zero, nós vamos ter que comparar também o número inteiro. Então, olha ali, ó, 1,56 e 1,78. Eu comparei o número da unidade, que é o 1. Nesse caso, os dois números são iguais, né? Os números inteiros, eles são iguais. Então, eu não posso ainda dizer qual é o maior número. Depois, olhamos os décimos, que é o primeiro algarismo depois da vírgula. Então, ali, ó, 1,56 e 1,78. Eu vou pegar o 5 e o 7. Agora, nós já conseguimos saber que 1,78 é maior que 1,56, porque o 7 é maior que 5. Somente se o número inteiro e os décimos forem iguais é que observaremos, então, os centésimos, que é o segundo algarismo depois da vírgula. Então, vamos fazer de conta ali que eu vou comparar lá, ó, 1,56, 1,59. O 9 e o 6, que eu vou comparar agora, porque a unidade é igual e os décimos são iguais. Agora eu vou ter que ir para os centésimos. Então, ali, ó, os 6 centésimos e o 9 centésimos. Neste exemplo, o 1,59 é maior que 1,56, porque o 9 centésimos é maior que os 6 centésimos. Se todos os números forem os mesmos, então a gente diz que eles são iguais, né? Por isso a gente prossegue fazendo o mesmo para as demais ordens decimais ou as demais casas decimais. Então veja quanta coisa a gente aprendeu só na aula de hoje, fazendo o nosso jogo, fazendo as nossas atividades. Então isso aqui foi para a gente finalizar a nossa ideia, né? E parabéns pelo seu esforço, porque se você se esforçou, você aprendeu com certeza. A professora vai ficando por aqui, meus anjos. A gente vai se ver lá na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi, Amora! Oi, professora! Tudo bem com você? Tudo bem, e você já sabe meu nome? Já sei, eu estava ansiosa te esperando essa semana. Ai, que legal! Eu sei que você é professora nova, né? Professora Mariana. Eu assisti a aula da semana passada.
Que bom, fico feliz em estar acompanhando e estudando bastante. Vamos aprender um pouquinho mais hoje então? Vamos. Vamos lá, pessoal de casa também presta bastante atenção que a aula hoje tem algumas coisas bem interessantes e podem ser algumas coisas bem diferentes para alguns. Tá. Vamos lá? Vamos. Hoje nós vamos estudar sobre os povos e o sagrado e seus mitos de criação. O objetivo da nossa aula é recordar o que é religião e mito e conhecer um mito criado para explicar a origem da vida a partir da perspectiva dos indígenas e dos cristãos. Entendi. Vamos relembrar um pouquinho então? Olha só, os povos e o sagrado. Mas o que será que é sagrado? Sagrado? Eu lembro, professora, que a gente estudou nas outras aulas que o sagrado tem a ver com os deuses, né? Muito bem. O sagrado está ligado a Deus, aos deuses e às religiões. E fé? Fé é quando a gente acredita em alguma coisa, será que é isso, professora? É a confiança total em alguém ou algo. E religião? Religião? Eu tenho minha religião, professora. E cada um tem uma religião, não é? Sim. Aqui nós vemos várias crianças representando diversas religiões. A religião é confiar, acreditar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Então é quando a gente acredita em algo sagrado, assim. Isso mesmo. Entendi. E pelo mundo todo existem diversas religiões. E nós devemos conhecer e aprender todas, né? Conhecer um pouquinho, principalmente para que a gente possa respeitar todas elas. Não é porque é diferente da nossa que a gente não vai respeitar, não é mesmo? É verdade. Temos que sempre respeitar as opiniões dos outros. Aqui, né? Aqui no mundo todo, nós temos as principais, e eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho. O cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, as religiões chinesas, o budismo e o judaísmo. Estas são as mais praticadas no mundo todo. Eu lembro, professora, dessa aula, né? Que a professora explicou que são as religiões mais praticadas no mundo. Existem muitas outras, né? Mas essas são as que têm mais praticantes, né? Exatamente. E nós temos as religiões mais praticadas aqui no nosso país, aqui no Brasil. A católica, a espírita, o islamismo, o budismo, a umbanda e a evangélica. Muito bem. Aqui que nós temos elas. E nós vamos para os mitos de criação. O que será que quer dizer isso? Mitos de criação? De criação é quando cria alguma coisa, não é, professora? De criar, muito bem. E para pensar sobre isso, você e o pessoal de casa já pensaram de onde eu vim? Para onde eu vou? Foi sempre assim? São perguntas que às vezes a gente tem, não é mesmo? É verdade. E sabia, professora, que na minha religião tem uma história que explica de onde a gente veio? Muito bem. A maioria das religiões, das filosofias, elas buscam trazer essas explicações. E aí as pessoas acreditam com aquilo que elas pensam, né? Com o que convém para elas. E onde tudo começou? Como que surgiu as coisas como a gente acredita hoje? Como tudo aconteceu, como tudo começou a existir? Tem várias histórias, né, professora? Muito bem. E essas histórias vêm das religiões e das filosofias. Então, é isso que daí é mito, então? Isso é mito. Olha só, tem a frase ali. Mitos é uma história, o mito é uma história contada para explicar um acontecimento sobre a natureza e os homens.
Aqui nessas imagens nós vemos uma chuva com um grande raio, um nascer do sol, um arco-íris. São fenômenos da natureza que para nós hoje é mais fácil de entender, mas muito tempo atrás as pessoas não tinham o estudo que nós temos hoje, não tinham conhecimento de onde isso vinha. Então elas iam criando histórias para que isso fosse explicado. E essas histórias passam de gerações em gerações. Sabe o que é isso, Amora? O pessoal de casa, será que sabe o que é de geração em geração? A imagem ajuda ali a gente entender um pouquinho. Eu já vi a professora explicando que geração em geração é quando assim o pai conta pro filho, daí o filho conta pro filho dele e assim vai indo. Isso mesmo. E muitas vezes essas histórias, quando são repassadas, elas perdem um pouquinho da origem, é acrescentado outras coisas e essas histórias vão tendo algumas modificações. É igual o telefone sem fio, né, Isso mesmo. Daí, é bem parecido com o telefone sem fio. Um vai falando pro outro e acaba mudando, às vezes, uma palavra ou outra, né? Isso, lá no final alguma coisinha sempre muda. Entendi. Isso mesmo. E os mitos de origem, eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. E são inúmeras versões sobre isso. Nós vamos conhecer algumas. Que legal. Para lembrar um pouquinho e dar início a isso, nós vamos lembrar dos primeiros habitantes do Brasil. Então aqui nessas imagens nós temos vários povos. Os indígenas, os árabes, os portugueses, os franceses, os africanos e os russos. Os indígenas, será que eles já habitavam o Brasil? Eles foram os primeiros, né? Muito bem. Os povos que já estavam aqui, né? Habitando, já né, estavam aqui. E os árabes? Eles chegaram bem depois, né? Alguns árabes, né? Depois, hoje existem vários aqui no Brasil. Mas lá no comecinho, eles não vieram. E os portugueses? Esse eu sei. Eles vieram lá pra cá e viram que aqui habitavam os indígenas. Isso mesmo. E os franceses? Os franceses não, vieram só depois. Bem depois. E os africanos com seus ritos, as suas máscaras? Esse eu lembro da aula de arte, professora, que eles vieram logo depois dos portugueses. Os portugueses trouxeram eles. Isso mesmo. E os russos? Os russos não, é só bem depois, né? Bem depois, os africanos que vieram e os russos não. Cada povo deste criou e foi contando histórias sobre os mitos de origem. Os indígenas que acreditam em vários deuses, os portugueses que têm um único Deus que criou tudo e os africanos, assim como os indígenas, que acreditam em vários deuses. Cada deus cria uma coisa diferente. São mitos então, diferentes. Tem a sua religião, né, professora? Cada povo com a sua religião e as suas crenças. Que legal. Os primeiros habitantes, então, do Brasil são os indígenas, os portugueses e os africanos. Cada um com suas crenças que depois, né, foi sendo conhecida por todo o país. E os mitos de origem, nós vamos conhecer 2 hoje. Para começar, nós vamos começar com o indígena, mas nós vamos ver também o cristão e o africano. Nessas imagens, nós vemos a representação dos deuses, de alguns deuses, e do cristão, que é um único Deus que a gente consegue ver ali, um único Deus criando tudo. E o indígena e o africano, que são 2 representações de deuses, que é o que nós vamos conhecer. Para conhecer o mito de criação Guarani, que são as tribos indígenas aqui do Brasil, nós vamos ouvir a contação da história da professora Alice. É bem importante que a gente preste bem atenção para conhecer esse mito. É uma história um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas que é muito bonita também. Mito da criação Guarani.
o sopro de Tupã. No princípio, o deus Tupã morava num vazio, numa escuridão sem fim. E primeiro, o deus Tupã criou o céu e as estrelas. Com um sopro só. Pois é. Depois, ele desceu lá de cima. E aí então, ele criou as águas. Em um grande redemoinho, logo Tupã tocou as águas e o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, o seu calor rachou a pele de Tupã. Pois é. E finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu, se estendeu sobre as águas e formou as terras. No dia seguinte, o sol apareceu no céu e percebeu a mudança. Quando o sol chegou novamente ao ponto mais alto, Tupã pegou um pouco de barro, amassou e moldou o primeiro homem. Soprou-lhe o nariz e lhe deu a vida. O homem cresceu e ficou grande como Tupã, mas não falava. O grande Deus então soprou a sua boca e ele começou a falar. Então Tupã soprou na sua orelha esquerda e a inteligência se formou. E na orelha direita, ele soprou a sabedoria. Na cabeça do homem, Tupã desenhou uns raios e trovões sagrados, que são os pensamentos. No corpo do homem, Tupã colocou as águas das emoções. Os desejos que se movimentavam para criar ou para destruir. Por fim, Tupã deu ao homem o poder de escolher entre criar e destruir, terminando a criação. Tupã voltou para o céu, montado em seu redemoinho. E pirilim-pim-pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima. Interessante, não é, Amora? Bem interessante, professora. Que diferente, né? A maneira que eles acreditam que as coisas passaram a existir, né? Muito bonito. E também algumas histórias nós vamos ver que o surgimento do homem é através do barro, do pó da terra, né? Que veio da terra. Para eles também, né, viram isso. E uma coisa muito interessante do mito de origem da criação guarani é isso. O poder que o deus Tupã deu a esse homem que ele criou. O homem podia criar ou destruir. Olha que importante. Que cabe legal. ao homem decidir. Vai escolher o que é melhor, né? Isso mesmo. Aqui nessa imagem, nós podemos ver bem uma forma, né, de identificar esses dois poderes. A primeira imagem ali representando o que será? Tá tudo destruído, né, professora? Um mundo bem triste, né? Bem triste, né? Sem vida. E o outro? E o outro tá alegre, bem bonito, bem colorido, né? Isso. Então, esses dois poderes que o deus Tupã deu ao homem, de destruir ou de criar. Ah, entendi. Então, nós vamos agora para aprender um pouquinho mais sobre o mito de criação guarani. Nós vamos observar algumas imagens e identificar se elas são de criar ou de destruir,
E vamos, né, nós vamos pensar bem nas atitudes que a gente pode ter para criar. Certo. Nesta primeira imagem, é uma mulher dando água para uma menininha que parece estar bem cansada, com muita sede. Ah, eu acho que é uma atitude bonita, né, professora? Muito bonita, uma atitude, né? de ajudar o próximo, né? Isso mesmo. Então, não é de destruir essa atitude, é uma atitude do que mesmo que você falou lá, é criar, né? Criar. Uma atitude de criar, que lembra muito quando a gente falou de empatia nas outras aulas, não é mesmo? É verdade, é se preocupar com o outro, né? Isso, se colocar no lugar do outro, né? Aham. E essas pessoas discutindo, apontando o dedo, dá para entender que elas estão gritando, falando super alto. Ah, eu acho que aí elas estão tendo atitude de destruir, né? Porque daí tá destruindo a paz, destruindo a amizade, né? Lembra lá sobre um dos direitos humanos, né? Sobre a cultura da paz, que nós devemos ouvir para compreender. E aqui dá para entender que ninguém tá se ouvindo, tá um querendo falar mais que o outro. É verdade. E quando eu estendo a minha mão para ajudar o outro, ali, né, aparecendo para escalar uma montanha, mas não precisa ser necessariamente, né? O estender a mão para ajudar também é um ato de empatia com o próximo, não é mesmo? Solidariedade, generosidade. Será que é criar este? É uma atitude de criar, né? Isso. A próxima, uma calçada todinha cheia de lixo. Nossa, essa atitude destrói o planeta Terra, né? Polui demais, não é? Polui, faz o meio ambiente ficar bem feio, bem triste, né? Isso. Destruir, não é mesmo? Uhum. E essa imagem de duas crianças brincando, só que um dos menininhos está numa cadeira de roda e o outro está empurrando. Tá. Mas pelo olhar deles, pelo sorriso deles, a gente consegue entender que eles estão se divertindo. Eles estão alegres, um ajudando o outro, né, professora? Isso mesmo. É uma atitude de criar. De criar. E a última, olha que triste, dois animaizinhos, dois cachorrinhos, o olhar deles bem tristinho, dá para perceber que eles estão sem comida, num lugar todo sujo, sem água. Eles estão passando por atitude que ninguém está cuidando deles, né, professora? Pois é, parece que eles estão abandonados, não é? Eles estão ali e as pessoas estão fazendo com eles atitude de destruir. Tinha que cuidar deles, né, para fazer uma atitude de criar. Isso mesmo. Então, as atitudes de criar são a da moça dando água para a menininha, sempre eu ajudar, independente de como a pessoa é, e ser solidário, né? Sempre estender a mão para o próximo. É verdade. Atitudes de criar. Não é difícil, não é, Amora? Não, é bem fácil, né? Bem fácil de ter atitudes de criar. Então agora vocês vão refletir através dessas imagens que a gente viu e do que veio na cabecinha aí de vocês também. Vocês vão, né, ver atitudes de criar e destruir e escrever 3 atitudes de criar e 3 atitudes de destruir. Vocês vão ter 13 minutinhos para esta atividade. Certo. Caprichem lá, pensem bastante no que vocês podem fazer no dia a dia para ter essas atitudes.
Então, essas respostas são respostas pessoais. Cada um, né, escreveu a sua. E é bom que a gente sempre possa estar refletindo sobre essas atitudes, não é? É verdade. Então agora nós vamos conhecer outro mito. Outro mito? Outro. Nós vamos conhecer o mito da criação cristão. Nessa imagem a gente consegue observar que tem uma mão que está criando tudo, né? Então, para o mito cristão, Deus criou o mundo e tudo que existe em 7 dias. Que legal. Vamos ouvir essa história? Vamos. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas tudo era escuro. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Este foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, dizendo: haja firmamento no meio das águas. E chamou o firmamento de céu, e as águas chamou de mar. Deus ordenou que as águas se juntassem, e surgiu a terra. Então disse: produza relva, sementes, árvores e frutos. Terceiro dia. No quarto dia, Deus disse: façam-se luminárias para governar o dia e a noite. E assim criou o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para governar a noite. Deus disse: sejam povoadas as águas com seres vivos, e voem as aves do céu. Quinto dia. No sexto dia, Deus disse: que a terra seja povoada com animais domésticos, animais selvagens e répteis e seres que rastejem pela terra. E finalmente criou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. No sétimo dia, Deus descansou de tudo o que fez, abençoou este dia e o santificou. O homem, porém, ficou triste, porque todos os animais tinham uma companheira. Então, da costela do homem, Deus criou a mulher e viu que tudo era bom. Que legal essa história, né, professora? Bonito também, não é? É outra maneira de saber como o mundo foi criado, né? Outra versão, não é? Outra versão diferente da religião dos indígenas, né? Isso mesmo, como a gente já havia conversado, cada religião tem a sua forma de contar. Então aqui, no mito da criação cristão, no primeiro dia era tudo escuro. Escuro. No segundo dia, Deus separou o que, Amora? Lembra? Ele separou as águas do céu. Isso mesmo. No terceiro dia, ele juntou as águas. E aí o que surgiu? Surgiu a terra. A terra com toda a vegetação. Uhum. No quarto dia, ele criou
2 luminárias. Ah, isso eu sei. Ele Sabe? criou o Sol e a Lua com as estrelas. Isso mesmo. No 5º dia, os seres para a água, os seres vivos para a água e as aves do céu. No 6º dia, quem surgiu? Aí surgiu todos os animais, né? E também, e daí ele criou o homem. Muito bem. E no 7º dia? Daí Deus descansou. Acho que ele cansou, né, de ter criado tanta coisa e deu uma descansada, não é mesmo? É verdade. Isso. Muito trabalho, né? Muito trabalho, quanta coisa maravilhosa, não é? Sim. Assim como Deus Tupã, de uma outra maneira, criou tudo também, não é? E eu gostei, professora, da parte que falou que daí Deus percebeu que o homem se sentiu sozinho. Aí ele fez a mulher, né? Isso mesmo. Que legal. Então agora, na atividade que vocês pegaram lá na escola, vocês foram buscar, Amora? A tua família foi buscar? Fui, eu tô com ela aqui, professora. Muito bem. Então, com essa atividade, nós vamos fixar um pouquinho mais sobre o mito da criação cristã. Certo. Nós vimos que no mito da criação cristã, Deus criou o mundo e tudo que nele existe em 7 dias. O que ele criou em cada dia? Leia com atenção os quadros abaixo, depois ligue-os ao dia correspondente, como mostra no exemplo. Então, ali o exemplo, Deus criou animais domésticos, répteis e animais selvagens. Criou também o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Este foi o 6º dia. Então, os próximos vocês leem e ligam no dia correspondente. 3 minutinhos. Certo.
Muito bem. Não é muito difícil esse, né, Amora? Mais ou menos. Eu não sei se eu acertei todos. Não sabe? Às vezes eu me confundo. É, né? São vários dias, São vários muitas dias, coisas né? criadas, né? É verdade. Vamos corrigir, então? Vamos. Então, o primeiro já está feito. O próximo. Deus criou os seres vivos que vivem nas águas e as aves do céu. Este foi o 5º dia. Certo. Depois, Deus descansou. Esse é fácil. eu sei. Ele foi no 7º dia. Isso. No último dia ele descansou. Próximo. Deus separou as águas, colocando um firmamento no meio delas. E chamou o firmamento de céu, e as águas chamou de mar. Eu acho que é o 2º dia, professor. 2º dia, isso mesmo. Deus ordenou que as águas se juntassem todas no mesmo lugar. E apareceu a terra seca. Terceiro dia. O 3º dia. Eu tô acertando. Ai, que bom. Muito bem. Mas se errar também não tem problema, é só arrumar, né? Certo. Aham. Vamos lá. Deus criou luminárias para governar o dia e a noite, o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite. Este foi o 4º dia. Muito bem. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas a terra era escura. Então ele criou a luz. Ai, esse é o primeiro, né? O primeiro. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Isso. Muito fácil. Acho que o pessoal de casa conseguiu também, né? Eu também acho. E tem uma tarefa. Uma Vamos tarefa? ver? Vamos. Vamos lá. Nas religiões que nós vimos, existe um Deus que criou tudo, não foi? É, tem na religião Guarani tinha o Deus Tupã, né? Isso. E na religião cristã tem o Deus mesmo, o Criador, né? O Deus Criador. Mas você sabia, Mora, que nem todas foram assim? Nem todas, Nem professora. todas as acreditam. Tem Pra religião tarefa, que não é assim. que não é assim. Vou ler o textinho da tarefa. Tá bom? No budismo, para o budismo não há conceito de Deus, um criador. Para eles, nós somos o processo da vida do universo, com uma lei de causalidade, o que nós chamamos de origem dependente, como as pecinhas do dominó. Toda causa tem um efeito, como numa fila de dominós. Se a gente empurra a primeira pecinha, todas as outras caem. E não há noção de que o homem é o centro da criação. No budismo, nós somos apenas uma forma de vida que depende de outras formas de vida. É tudo um único conjunto, um que depende do outro para viver. Que legal. Diferente e interessante também, né? Uhum. Então, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso nas duas opções que tem ali. Que aí vocês vão refletir bastante em casa para a tarefa. Certo. E os objetivos de hoje, será que a gente alcançou? Eu acho que sim, professora. Nós recordamos o que é religião e mito? Sim, Lá no recordamos. comecinho? Aham. Conhecemos o mito criado para explicar a origem da vida a partir da perspectiva dos indígenas e também dos cristãos. Sim. Vimos também. Vimos então, também. sim, atingimos esses objetivos. Nossa, que bonita você ali, professora. Ficou bonito, né? Meu Ficou cabelo bonito. colorido. Gostei Que legal também. teu cabelo. E para hoje nós temos o pensamento do dia também. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Nossa, que bonito, né, professora? Quer dizer que tem que respeitar a todos, né? E É amar a isso todos mesmo. também, né? Muito bem. E a frase das aulas de formação humana, vamos ler junto? Vamos. Vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. E esse foi o aprendizado dessa aula. Que legal, bem interessante. Então, um beijão para todo mundo de casa.
Pra você também, Amora. Bons estudos em casa também. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia! Cadê a Tiburcia tá atrasada. E agora eu vou ter que fazer sozinho. Fico com vergonha. Tiburcia, vem logo. Cadê a Tiburcia? Vem, Tiburcia. Oi, esparadrapo! Você tá atrasada, olha que horas são. Você tá sem relógio. É verdade, mas se você olhar pro sol, você vai saber que horas são. Mas a gente tá dentro do estúdio, não tô enxergando o sol, esparadrapo. Ah, Tiburcia, mas você tá atrasada, não importa. É, sério que eu já tava atrasada? Tava atrasada, Tiburcia. Não acredito, porque você não avisou. Eu avisei, Tiburcia, eu gritei pra você. É? Nossa, tem que gritar mais. Oi, gente, vocês já estão todos aí. Já, as pessoas chegaram na hora, foi só você que se atrasou, Oi, né? galera. Ai, como vocês estão bonitos hoje. Tô gostando de ver todo mundo sentadinho pra assistir às aulas. Isso, Tiburcia. Você tá derramando no tapete que eu tô vendo, hein? Nossa, que bagunça. Tem que arrumar esses materiais. Tira o gato daí! Nossa, o gato subiu na sua cabeça. Você Tira o gato viu, daí. Tiburcia? Nossa, não pode. Lavou a mão depois que pegou no gato. Não, futucou o nariz. Não tô enxergando. Para, Tiburcia, também não precisa contar. Nossa, dá pra ver todo mundo, né, Sandra? Olha, tem gente que toma até banho. Ai, que gostoso. Eu tô sentindo o cheirinho daqui, Tiburcia. É eu. Não é ele que tomou banho. Tudo bem, criançada? Ai, é tão legal estar aqui com vocês, sabia? Eu gosto de estar aqui também, Tiburcia. Ei, pode ter gente que ainda não conhece a gente. Ah, verdade. Então vai lá e fala o teu nome. Eu sou a Tiburcia, doutora Tiburcia, formada em besteirologia. Besteiras, bobices e bobagens, que são imprescindíveis pra gente manter a cachola em dia. E eu sou doutor esparadrapo. Esparadrapo. E eu fiz patologia, Tiburcia, porque eu tenho um pato chamado Godofredo, que ele é uma fofura, Tiburcia. Ai, eu conheço o Godofredo. E juntos nós somos os doutores palhaços. SOS Alegria. E o que estamos fazendo aqui? Isso, a aula passada você já falou, agora eu lembro. A gente veio aqui... Esqueceu de novo esse patadapo. Não é que eu esqueci, Tiburcia, é que é uma parte que eu não estudei. Ah, então é importante estudar. É verdade, Tiburcia. Né? A gente veio aqui pra falar sobre cuidados, Tiburcia. Cuidado! Isso. Pra ver se essa criançada tá assistindo a aula direitinho. Mas, acima de tudo, se estão se cuidando e sendo os super-heróis contra os mocorongovírus. Isso mesmo, Tiburcia, porque agora cuidado não é só na escola, né, Tiburcia? Veja, as crianças agora podem ir pro supermercado de novo. É verdade. Olha só, nada de ficar correndo com os braços pra cima pro mercado pegando todas as coisas, né? E nem lambendo as embalagens, né? Porque tem que estar de máscara. Não pode fazer isso. Se você fizer isso é porque você tá sem máscara, hein? É verdade. Não pode. Não pode cutucar o nariz no mercado também. Em casa também não, esparadrapo. Aliás, em lugar nenhum, porque o dedinho tá sujo. E aí você vai colocar dentro do seu nariz. Não faz isso. Eu só tô olhando. E aí, o que vai acontecer? Vai contaminar. Você esfregou em mim. Não esfreguei nada, eu só tô pensando onde que eu poderia colocar caso tivesse alguma coisa, tipo assim. Vamos lá, criançada. Vamos ensinar o esparadrapo que não pode cutucar o nariz em lugar nenhum. Se tiver algum totozinho incomodando o esparadrapo, porque às vezes começa a incomodar, daí tira a nossa atenção. Pega um papelzinho higiênico ou lencinho e limpa o seu nariz. Não pode ficar com o dedo sujo. Só tô olhando pro meu dedo, tipo, você não tem nada no meu dedo. Que bom, porque não pode, tá? Até porque se sujar, você pode fazer assim, né, tipo, ou assim, ó. E outra, não tem por que ficar limpando o salão, porque não pode ter festa nem aglomeração. É verdade, Tiburcia, eu não tinha lembrado dessa parte. Tá vendo? É porque eu estudei nesse pedaço, sou inteligente. Tiburcia, mas fala logo pra eles. Além do mercado, Tiburcia, que a gente tem que cuidar, onde mais que a gente tem que cuidar, Tiburcia? Ai, os coleguinhas que estão assistindo na escola.
né? Às vezes eles vão lá pro refeitório se alimentar. Verdade. E aí tem que tomar cuidado. Todo mundo, antes de se alimentar, precisa fazer a higienização das mãos, esparadrapo. Isso mesmo, né, Tiburcia? Fazer a lavagem do parabéns, passar álcool em gel, né, Tiburcia? E sabe o que eu tava pensando, Tiburcia? Eu não consigo comer de máscara, Tiburcia. Mas é óbvio, né, esparadrapo? Precisa tirar a máscara para se alimentar. Por isso tem que estar com as mãos higienizadas. Porque já pensou se você tá com a mão toda suja? Se você pegou em um monte de coisa. E aí você vai tirar a sua máscara, você contamina a máscara, vai colocar no rosto de novo. Vai ficar doente. É verdade, você vai pegar na comida, né, Tiburcia? Imagina. E olha só, a lavagem das mãos não é só por causa do Covid-19, não. A lavagem das mãos é uma medida de higiene que precisa sempre ser feita. Afinal de contas, existem muitas outras doenças que são perigosíssimas e você precisa se cuidar para não ficar doente, ficar largadão, sem poder brincar, sem poder ver ninguém. Ficar doente é ruim, né, Tiburcia? Você fica com o nariz escorrendo. Porque se você ficar mole. doente, você não vai ver a gente aqui pela TV, vai ver a gente lá no hospital. E eu não quero ver você no hospital. Eu também não. Se você estiver lá, a gente vai ver. Mas eu prefiro ver você aqui na TV. Mas eu prefiro ver você na TV, saudável, feliz da vida e estudando. Você sabia que estudar faz bem pra nossa cachola e pro nosso organismo? A tua cachola é esquisita, Tiburcia, mas você... Que bom que ela faz bem. Imagina se você não estudasse, então, né, Tiburcia? É porque eu fiz um transplante de miolo mole e aí eu fiquei inteligente. Eu fiz transplante de milkshake uma vez, Tiburcia. Saiu tudo do copo pra minha barriga. É? Aham. E depois, eu não quero falar mais sobre isso. É por isso que sua roupinha tá apertada. Para de falar essas coisas, Tiburcia. Mas olha só, criançada, não deixa de se cuidar, tá bom? Eu sei que às vezes é chato, a gente fica assim, esparadrapo, que nem balão de saco cheio. É verdade, Tiburcia, mas não pode. A gente tem que ter o quê? Paciência, porque isso vai passar, né, Tiburcia? Já tá acabando. As pessoas estão se vacinando. O vovô já foi vacinado. O papai já foi vacinado. E daqui a pouco vai ser quem? O irmão mais velho e as crianças. E aí vocês vão estar vacinadinhos. Isso, Tiburcia. E daí a gente vai ter que continuar passando álcool em gel na mão. Mas, esparadrapo, tô pensando aqui que mesmo assim com a vacina agora, não é hora de descuidar. É verdade, Tiburcia. Sabe por quê? Porque se a gente for pensar bem, a vacina não é um escudo, mas só algo que vai nos ajudar a cuidar para não pegar o coronavírus. É verdade. Os sintomas com a vacina ficam bem mais leves e você não precisa ficar hospitalizado. Mas pode pegar mesmo assim e passar para alguém que é mais fraquinho, né? Esse coronavírus é muito safado e muito esperto. Por isso nós precisamos ser mais espertos que ele e continuar se cuidando. Isso, e continuar estudando para ficar cada vez mais inteligente. E olha só, criançada, a gente se vê na próxima historinha, né? Isso. Na outra semana a gente volta. Se você estiver em casa, você pode ver a gente. Se você não tiver, você pode ver também pelo YouTube. É mesmo, a gente também tá no YouTube. Isso, no YouTube, eu gosto. Lá no perfil da Prefeitura Municipal de Secretaria de Educação, né, Tiburcia? Nossa, você decorou direitinho, esparadrapo. Tchau, galera. Um beijo sem coronavírus pra vocês. À distância, para que você fique super saudável e a gente possa se ver logo. E a gente possa jogar bola, e a gente possa brincar, e a gente possa fazer todas as coisas que a gente gosta, né? Vamos combinar que quando as crianças voltarem pra escola, a gente vai lá visitar elas? Feito, Tiburcia. Combinado de dedinho, então. Combinado então, de feito. dedinho. A gente... Mas, tem que se cuidar, senão a gente não vai. Isso, né? Isso mesmo. Todo mundo saudável, tá bom? Isso. E tem que fazer as coisas certinho. Tchau, amigos. Até a próxima. Continue se cuidando, hein?